todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja mais esta manhã maravilhosa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, mais uma manhã de estudo maravilhoso da palavra do Senhor, mais uma manhã para estarmos falando e estarmos expondo mais um estudo maravilhoso em nome de Jesus com todos os meus queridos irmãos. Queridos, hoje eu vou estar falando sobre o trono de Deus. Vamos estar usando como texto base Apocalipse capítulo 4, dos versículos 1 em diante. Vamos estar lendo Apocalipse capítulo 4, primeiramente somente o versículo 1 para nós se situarmos em nome de Jesus. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Queridos, aqui João descreve o começo do trono de Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto do trono de Deus, os aspectos físicos, os aspectos simbológicos, ou seja, as simbologias que tem em cima das coisas que aqui estão escritas, nós temos que entender os eventos que antecederam estes. Na última parte do versículo 1, no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que depois de quais eventos? Vamos estar vendo quais eventos predecessores a esses, que dá referência ao versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse. Queridos, antes de nós entrarmos no trono, temos que entender algo que aconteceu. Nós vamos estar olhando, vamos estar tendo uma visão rapidamente, por causa do tempo, não poderei estar entrando em detalhes, mas vamos ver rapidamente uma pincelada para nós estarmos entendendo qual o caminho que Jesus fez, desde a cruz até o trono dele novamente. Vamos lá. A morte de Jesus na cruz, de Lucas 23 e 46. Jesus, ele morre na cruz em Lucas 23 e 46. Depois que Jesus Cristo ele morre na cruz, ele tem que passar por alguns eventos. Ele faz algumas coisas que já estavam preditas para ele estar fazendo. Era uma predecessão, ou seja, já tinha que ser feito. Ele tinha que realizar estes eventos. Bom, Jesus passa por um caminho. Hebreus 10, do 19 e 20. E Jesus entra no verdadeiro tabernáculo. Jesus morre na cruz, depois ele entra lá no verdadeiro tabernáculo para estar nos justificando. Hebreus capítulo 9, versículo 24 vai confirmar o que eu estou falando, vai confirmar o que eu estou dizendo. Jesus morre, Jesus entra no verdadeiro tabernáculo que está lá no céu, para nos justificar. Então, primeiramente, sacrifício, justificação. Primeiro, Jesus Cristo, ele se faz como sacrifício na cruz do Calvário. Depois, ele vai até o verdadeiro tabernáculo para nos justificar os nossos pecados, pagar nossas transgressões e dívidas. Depois, ele vai até a árvore da vida. Depois de Jesus Cristo ter feito o sacrifício, ele nos justificou e nos deu direito da vida eterna. Quando Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo do 1 a 11, ele chega no trono, antes do trono ele passa por esses eventos. Ele vai até a árvore da vida, que está em Apocalipse 22 e 2, a árvore da vida eterna, libera o nosso caminho, a árvore da vida, agora nos dando o direito da vida eterna. Olha só que interessante o caminho que Jesus faz. Não é somente morrer e pronto, acabou. Não, Jesus ele morre, nos justifica, ele nos dá direito à vida eterna, entre outros eventos maravilhosos que ele faz, que ele passa a fazer. Agora vamos estar entrando propriamente no trono, em nome de Jesus. Apocalipse 4, versículo 2.
E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Queridos, para nós termos melhor entendimento desses versículos, eu vou estar lendo o versículo e explicando em nome de Jesus, para nós podermos prosseguir com esse estudo mais rapidamente e que os irmãos possam entender versículo por versículo aqui, certo? Em nome de Jesus. Então, no versículo 2, ele está falando de Jesus. É Jesus Cristo que está sentado nesse trono. João é arrebatado em espírito até o terceiro céu e ele enxerga Jesus Cristo sentado em glória, em honra e poder no trono. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu, terceiro céu, e um assentado sobre o trono. Quem era esse um? Jesus Cristo. Depois que Jesus se sacrificou, nos justificou, nos deu direito à vida eterna, ele vai até o terceiro céu, se assenta no trono. E João, ele vai descrever esse momento maravilhoso. Momento esse que Jesus Cristo se assenta em glória, em honra e poder no trono da glória. Versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônico. Vamos estar entendendo por quê. A pedra de jaspe e a de sardônica são pedras que nós, se formos ver ela na imagem, ela tem uma cor avermelhada. Quando João ele olha para Jesus, ele vê a face dele como uma face de a pedra jaspe e sardônica, uma face avermelhada. Por quê? Fazendo referência à realeza. Vermelho faz referência a rei. Rei veste vermelho, rei vermelho do sacrifício que ele fez, tudo isso faz referência à cor vermelha das pedras de jaspe e sardônica. Parte B, do versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Queridos, esse arco celeste aqui é o arco de Deus. Por que eu não falo arco-íris? Porque está errado. Arco-íris está errado. Porque arco-íris, íris é uma deusa. E o arco não é de íris. O arco é de Deus. Arco de Deus, não arco-íris. Porque quando estamos falando arco-íris, estamos falando que o arco é de íris, que é uma deusa. Errado. Arco de Deus. Porque o arco, nós sabemos que o arco é o simbolismo da aliança. Lá no Tanar, no Velho Testamento, o arco é o simbolismo da aliança de Deus com Abraão, de Deus com o povo. Ou seja, o arco não é de íris, o arco é de Deus. Então, o arco celeste, ou o arco de Deus, que faz simbolismo à aliança de Cristo com a igreja. Por quê? Porque é Jesus Cristo que está sentado no trono. Deus já tinha uma aliança firmada. Jesus Cristo, como é o nosso noivo, ele ali, aquele arco em volta do trono, é o simbolismo do quê? Da aliança de Cristo com a igreja. Vamos lá. E ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi sentados sobre o trono 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Queridos, quem são esses 24 anciões e por que o número 24? Bom, primeiramente, quem são esses 24 anciões? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos estar lendo para estar confirmando o que eu estou falando. Está pertinho, queridos, em nome de Jesus. Apocalipse 24, capítulo 20, versículo 4. Quem são esses 24 anciões sentados no trono? E vi tronos, e assentados-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, queridos, esses 24 anciões são mártires, são pessoas, tanto aqui, vamos ver no número que tem 24, são mártires do Evangelho, são pessoas que morreram por causa do Evangelho de Cristo, morreram degoladas, morreram queimados, morreram esfolados, certo?
morreram de formas brutas, formas totalmente violentas. Então são esses. Por que o número 24? 24, queridos, vai fazer referência tanto ao Velho Testamento ao Novo Testamento. Como assim, Gabriel? 24, 12 tribos no Tanar, ou 12 tribos no Velho Testamento, e 12 apóstolos no Novo Testamento, ou no Brit Hadashah, Velha Aliança, Nova Aliança, certo? Quando fala 24, Jesus Cristo ele faz referência à Velha Aliança, lá do Tanar, e a Nova Aliança do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Por isso do número 24, fazendo referência tanto aos mártires que morreram antes de Cristo e os mártires que morreram depois de Cristo no Novo Testamento. Queridos, olha só, agora vamos continuar em nome de Jesus. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Queridos, no versículo de número 5, vai fazer referência ao candelabro, lá de Êxodo 25 e 37. O candelabro ele tem 7 lâmpadas, e são 7 Espíritos de Deus naquele lugar. Versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Queridos, mar de vidro, lugar onde Jesus jogou todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. Depois que ele sobe até o trono, ele despeja todo esse pecado, toda essa culpa, todo esse erro, nesse mar diante do trono dele. Diante do mar de vidro. Por que vidro? Porque no céu não tem nada oculto, não tem nada escuro, escondido, não. É tudo às claras. Porém, se você olhar nesse mar de vidro, você nunca vai enxergar pecado e erro e sujeira nenhuma. Por quê? Porque Jesus Cristo não veio esconder pecado dentro do mar. Jesus Cristo, ele veio limpar o pecado, não esconder o pecado. Então, por isso, do mar de vidro. Queridos, esses animais que eles falam, santo, 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 são querubins. São anjos que estão ao redor do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo. Santo o quê? Por que 3 vezes santo? Santo, que ele era santo, é e há de vir. Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Queridos, isso aí é maravilhoso, porque essas são também as 3 partes da Nova Jerusalém. Mas isso é para outro estudo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, então esse é o trono de Deus. Esse é o trono do poderoso Jesus Cristo. Aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado. Se assentou no trono de glória, de honra. Jogou os nossos pecados no mar, jogou os nossos pecados para que agora nós tivéssemos direito à vida eterna, como justificados, certo? Jogou todas as nossas iniquidades, impiedades, tudo lá. Então, queridos, guarda essas palavras no teu coração. Estudo maravilhoso sobre o trono de Deus. Olhe com mais calma depois. Estude com mais calma os simbolismos que tem maravilhosos simbolismos sobre o trono de Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E até a próxima vez, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém, amém. Então nós acabamos de ouvir o nosso irmão Gabriel Bertoldo, é italiano. Gabriel Bertoldo, tá bom? Então nós vamos parando por aqui. Porque a outra gravação vai ser uma gravação particular. Uma gravação. E... Muito bem. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor continue derramando essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.